Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos início à nossa aula de imersão bíblica em Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35, e na sequência completaremos com a aula de fontes do conhecimento. Então, a nossa leitura em Mateus, começando no versículo 31, então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Entender o conceito de imersão é o nosso primeiro passo nessa jornada. Então, o conceito de imersão é tipo de treinamento em que o indivíduo se dedica intensivamente a determinada disciplina ou assunto durante certo período de tempo. Então, como está dito no dicionário Aurélio, século 21. Portanto, assim como o conceito sugere, imersão bíblica é um mergulho nas Escrituras. Mas não se trata de parecer uma imersão, como muitas vezes acontece em um plano de leitura anual, em que a ânsia de cumprir a meta leva o estudante a se esquecer de que não aprendemos na leitura veloz, mas naquela em que nos detemos em cada trecho do texto. A imersão bíblica, portanto, é estar por dentro, é participar ativamente, é olhar demoradamente. Trata-se de ação indispensável para o preparo de quem busca estruturar e entregar uma aula ou pregação com verdade e em melhor nível. Imersão bíblica é o contato diário e constante com o conteúdo inteiro das Escrituras, com o olhar demorado e atento. Ao lado, temos as práticas que vão nos auxiliar na tarefa de extrair o que há de mais relevante no texto que escolhemos como objeto de análise. Então, a primeira prática será de repetição de leitura e indagação, a segunda, leitura global, a terceira, interpretação, a quarta, vinculação do conteúdo e a quinta, recursos de comunicação. Então, essas práticas irão nos ajudar nessa imersão bíblica sobre o texto de Mateus 26, do versículo 31 ao versículo 35. Então, só resgatando o texto que nós lemos, você pode pausar aqui o vídeo e fazer novamente a leitura para uma fixação melhor na sua mente. Então, começamos agora com a primeira prática sobre o texto, repetição de leitura e indagação. É a persistência em continuar relendo até que o texto te diga quem ele é. É manifestar ao escrito o seu interesse em extrair as melhores respostas que ele tenha a oferecer. Sem a releitura e a indagação, a sua apropriação do conteúdo será sempre superficial e fragmentada. Por isso, releia, 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 até que tenha assimilado cada detalhe do texto. Eu realizei previamente as releituras. O que considerei relevante como ponto de partida, coloquei em cor azul. Olha só que interessante. As partes em azul. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Foi o que o Senhor Jesus disse. No versículo 33, Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei.
No versículo 34, Jesus fala novamente: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, no versículo 35, e os outros discípulos dizem: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, essas partes em azul são as mais importantes dentro da trajetória que nós queremos traçar aqui para extrair o melhor do texto, ok? Então, tendo feito essas releituras, talvez 5 releituras seja suficiente para você, ou menos, alguns mais, faça o tanto que você precisar para se apossar de todo o conteúdo. Tendo feito isso, a gente vai fazer o seguinte: o próximo passo será o de cercar o texto com 2 questionamentos fundamentais. Então, sobre Mateus 26, 31 a 35, a partir da primeira prática que fizemos, repetição de leitura e indagação, somos levados a 2 questões fundamentais, a 2 indagações fundamentais. Primeiro, por que o Senhor Jesus disse o que disse? E segundo, por que os apóstolos disseram o que disseram? Essas questões irão nos conduzir por todas as etapas que perpassam a análise desse texto. E aí, a partir delas, a gente tem o seguinte quadro. Então, essas questões que eu vou propor aqui são questões resultantes dos 2 questionamentos que nós acabamos de fazer em cima das partes que estão selecionadas em azul. Olha que interessante. Primeiro, Jesus estaria afirmando no versículo 31 e 34 que mesmo após 3 anos de convivência, os discípulos ainda eram despreparados para suportar o que aconteceria a ele? Segunda questão, o excesso de confiança presente nas respostas de Pedro seria por uma visão equivocada sobre si mesmo e sobre o Senhor Jesus? Versículo 33. E terceiro, ao assumir a mesma postura de Pedro, os demais apóstolos tinham consciência de que estavam contrariando uma afirmação do próprio Senhor Jesus, com quem conviveram durante 3 anos? Baseado no versículo 35. Então, a partir das 2 questões que nós levantamos anteriormente, as 2 indagações, surgiram 3 questões importantes a partir das partes que selecionamos em azul. E essas questões vão nos ajudar durante toda a nossa análise, ok? Aí a gente parte, a partir disso, para a nossa segunda prática, que é a leitura global. E ela é aquela que permite enxergar o assunto em toda a sua amplitude. É a visão panorâmica que situa em sua mente tudo aquilo que circunda o texto. Por exemplo, o livro inteiro ao qual ele pertence. Para responder às 3 questões propostas, faremos a leitura global nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e no de João. Buscaremos nesses relatos os fatos nos quais os apóstolos estiveram envolvidos, para a partir disso visualizar os traços do perfil psicológico que eles tinham. Eu já realizei previamente essa investigação e consegui observar alguns traços do perfil psicológico de Pedro, de Tiago e de João em pelo menos 3 episódios relacionados a Tiago e João e 3 episódios relacionados a Pedro, que servem como evidências do que estamos buscando. Então, primeiro, os traços do perfil psicológico de Tiago e João. Na narrativa abaixo, João proíbe um discípulo desconhecido de expulsar demônios. Olha só, em Lucas 9,49 está registrado assim. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Segundo,
Aqui, Tiago e João propõem a morte dos samaritanos que não quiseram hospedar ao Senhor Jesus. Em Lucas 9,54. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. E o terceiro trecho, que nos ajuda ainda a compreender o perfil psicológico de João e de Tiago, aqui a mãe de Tiago e João roga a Jesus que os constitua como os principais ministros de um suposto reino físico de Cristo. Olha só que interessante. Mateus 20, do versículo 20 ao 22. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. Então, esses 3 pontos que nós apresentamos aqui ajudam a entender como era o perfil psicológico de João e de Tiago. Se você precisar repassar, você volta um pouquinho atrás e faz novamente toda essa leitura para compreender melhor o que está sendo dito aqui. Agora, nós partimos para os traços do perfil psicológico de Pedro. Já Pedro, após receber na presença dos demais apóstolos um empolgante elogio e a promessa de uma autoridade extraordinária de Jesus, Mateus 16, 17, ele foi envolvido por um perigoso sentimento egoísta, a ponto de tomar o Senhor à parte e repreendê-lo quando este falava sobre a própria morte e ressurreição. Mateus 16, 21 e 22. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha que ousadia e petulância da parte de Pedro nesse episódio. O segundo momento que ajuda a identificar o traço do perfil psicológico de Pedro nessa ocasião, Pedro poderia ter provocado uma chacina quando desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco, no momento em que Cristo seria preso. Mas o Senhor acalmou os ânimos. Em João 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O terceiro momento que nos ajuda a identificar traços do perfil psicológico de Pedro, aqui se afirma não o que Pedro pensava sobre si mesmo, mas o que o Senhor Jesus declarou sobre ele em Mateus 26, do 69 ao 75. Olha que interessante. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera:
antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, esses 3 trechos que nós selecionamos nos ajudam a identificar o perfil psicológico de Pedro para que possamos compor as respostas para as questões que levantamos anteriormente, ok? Então, tendo feito esse percurso, para pensar, você percebeu como os textos que acabamos de ver mostram graves defeitos nos padrões de pensar e de agir desses 3 jovens apóstolos? É impressionante o fato de que esses 3 discípulos mais próximos de Jesus foram os que cometeram as falhas mais graves. Mais impressionante é o fato de que o Senhor Jesus não os abandonou, nem sentiu vergonha deles em momento algum. Isso é extraordinário para se pensar já desde o início dessa estruturação, dessa imersão bíblica, ok? Esses fatos que acabamos de ver nos dão importantes pistas para a continuidade da nossa pesquisa. Podemos sintetizá-los nas seguintes frases: os apóstolos erraram durante todo o período em que acompanharam o Senhor, conforme os evangelhos evidenciam. As mesmas evidências nos mostram que eles ainda não compreendiam a essência do reino de Deus, revelada na missão do Senhor Jesus. E 3, é interessante o fato de que o Senhor Jesus, em momento algum, impediu que eles se manifestassem livremente. Então, 3 questões importantes que a gente já pode sintetizar ou extrair a partir daquilo que a gente já verificou até esse momento. A investigação que fizemos até aqui nos permitiu encontrar fatos que revelam traços do perfil psicológico que os apóstolos tinham. Isso comporá a nossa interpretação do texto em análise. Então, a gente vai agora para a interpretação propriamente dita e a gente já tem a grande parte do material que a gente precisa, ou seja, parte dessa interpretação já está pronta. E a interpretação é sempre o esforço para compreender o sentido das palavras de quem escreveu. Na interpretação bíblica, existe em muitas situações a vantagem de comparar a escritura com a escritura, para dirimir dúvidas e reafirmar verdades. Chegamos à seguinte interpretação sobre Mateus 26, 31 ao 35. Primeiro, a questão novamente, que nós colocamos mais acima. Jesus estaria afirmando que mesmo após 3 anos de convivência, os discípulos ainda eram despreparados para suportar o que aconteceria a ele? Sim, Jesus estava afirmando o que as evidências ao longo dos evangelhos confirmam. Os apóstolos possuíam uma autoconfiança sem sustentação, sem base, sem alicerce. Ao longo dos evangelhos é perceptível o despreparo psicológico de cada um deles. A segunda questão: o excesso de confiança presente nas respostas de Pedro seria por uma visão equivocada sobre si mesmo e sobre o Senhor Jesus? Exatamente isso. Ele só conseguia enxergar o Jesus realizador, mas jamais o Jesus sofredor. Assim, ele mesmo se achava forte e, esbanjando autoconfiança, considerava sua declaração a mais admirável prova de um discípulo fiel, leal e submisso ao seu mestre. E para a terceira questão, ao assumir a mesma postura de Pedro, os demais apóstolos tinham consciência de que estavam contrariando uma afirmação do próprio Senhor Jesus, mestre com quem conviveram durante 3 anos? Tudo indica que eles não consideraram como verdadeira a afirmação do Senhor, porque estavam, de certa forma, anestesiados pela ideia de um Jesus triunfante, que os tornou fortes também. Tendo Pedro o mesmo sintoma e exercendo grande liderança sobre eles, preferiram segui-lo. Então, nós temos nesse slide as 3 questões que levantamos a partir das 2 indagações fundamentais. Por que Jesus disse o que disse e por que os apóstolos disseram o que disseram? E aqui temos as respostas possíveis, viáveis,
para esse trecho do Evangelho. Todo o esforço até aqui nos permitiu interpretar a história existente por trás das perguntas por que Jesus disse o que disse e por que os apóstolos disseram o que disseram. Agora é hora de saber qual a nossa participação nisso. E aí a gente vai para a vinculação do conteúdo, que é a capacidade de conectar o resultado da interpretação de texto à nossa realidade, por meio de diálogos, associações, encadeamentos e vínculos. Para o caso do nosso estudo, a vinculação acontece pelos pontos de contato entre o comportamento dos apóstolos e o nosso comportamento. O primeiro passo para vincular Mateus 26, 31 a 35 à nossa realidade deve ser feito a partir da formulação de títulos cabíveis, ou seja, sugeridos pelo próprio texto estudado, como os que proponho abaixo. Então, o título 1, que a gente pode usar para esse estudo, ele diz o seguinte: o dia em que a autoconfiança enganou os apóstolos e eles rejeitaram uma afirmação de Cristo. E aí a gente tem uma segunda opção de título: a pedagogia de Jesus para lidar com as nossas falhas. Então você tem liberdade para escolher um ou outro, ou para, a partir do seu estudo, compor o seu próprio título a partir daquilo que você tiver extraído. Sempre lembrando que ele tem que ser algo sugerido pelo texto. Então a gente nunca deve primeiro criar o título da mensagem, ou da aula, ou do estudo bíblico que nós estamos fazendo. Primeiro precisamos estudar o texto. E aí, a partir do que o texto diz, a gente formula o título, por isso que ele ficou para esse momento. Eu preferi o título 2, porque ele é mais abrangente e conecta melhor o momento histórico do acontecimento com o nosso momento histórico, ok? Então ficamos com o título 2, a pedagogia de Jesus para lidar com as nossas falhas, ok? Então, para o texto de Mateus 26, do versículo 31 ao 35, o título que melhor lhe cabe dentro da imersão bíblica que estamos fazendo, na minha opinião, é o título 2, por ser mais abrangente. E aí, para pensar, vasculhe os evangelhos. Você não vai encontrar Jesus mudando, em um estalar de dedo, o modo como uma pessoa pensa e age. Porque isso não se resolve na esfera do milagre, mas no âmbito do relacionamento. Os apóstolos estiveram presentes durante todo o ministério terreno de Jesus e contemplaram seus incontáveis milagres, como em Marcos 1 e 29, quando ele dissipa a febre que acometera a sogra de Pedro. Em Marcos 1 e 33, quando toda a cidade se ajunta à porta, e ele cura muitos que se achavam enfermos e expulsa muitos demônios. Ou em Marcos 1 e 40, quando um leproso se aproxima e de joelhos lhe suplica: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estende a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Então o leproso ficou purificado. No capítulo 2, ele cura o paralítico trazido por 4 homens cheios de fé. Lembrando que essa estrutura nós estamos levantando para justificar o título 2, que nos conecta àquilo que aconteceu com os apóstolos, a pedagogia de Jesus para lidar com as nossas falhas. Esses e tantos outros milagres os discípulos contemplaram, mas em nenhum momento viram o mestre curar de forma instantânea as deficiências na mentalidade das pessoas, ou seja, em seu pensar e agir.
Para esse tipo de cura, ele usou o seu exemplo de vida, a sua própria existência humana como material pedagógico. Ele ensinou o que viveu. Assim como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Esse tipo de ensino não pode ser absorvido instantaneamente. Isso demanda tempo, disciplina e foco. Por isso, só pode acontecer de forma lenta, ao longo do tempo. Isso é importantíssimo, gente. Isso nos dá total segurança para confiar que o Senhor age e agirá da mesma forma com cada um de nós. É justamente esse o motivo porque naquela noite, depois de tanto tempo caminhando com Cristo, os apóstolos ainda eram extremamente falhos em sua maneira de pensar e agir. Mas é extraordinário perceber que o Novo Testamento mostra que ao longo do tempo, aqueles discípulos experimentaram uma verdadeira revolução interior, tornando-se pessoas notáveis. Veja, por exemplo, as cartas de Pedro e as de João. As deficiências, falhas, erros, descaminhos que os discípulos tiveram durante a sua trajetória se assemelha muito aos embaraços que cada um de nós se envolve hoje. Mas Jesus ainda é o mesmo no trato com aqueles que querem ser cuidados por Ele. O fato é que se eles melhoraram ao longo do tempo de relacionamento com Jesus, cada um de nós também pode se tornar uma pessoa melhor por meio do nosso relacionamento com Ele. E aí, a gente terminando essas 4 fases, chega no quinto momento ou na quinta prática, que são os recursos de comunicação. Eles são meios como analogia, metáfora, ilustração, redação, que facilitam a transmissão do conteúdo gerado. Para o nosso caso, usaremos o recurso da redação. Aqui, o propósito é o de transformar em conteúdo organizado todo o valor gerado durante a análise de Mateus 26, 31 ao 35. Então, tudo aquilo que a gente captou desde o começo dessa análise até esse momento, agora a gente vai transformar isso numa estrutura organizada, uma redação. Talvez você estranhe e pergunte, por que produzir uma redação? O correto não seria produzir um esboço? Sim, isso pode ser feito, você pode fazer um esboço. Mas o ponto é que a produção de uma redação tem o poder extraordinário de organizar e fixar melhor na memória o conteúdo que você reuniu, de modo que haverá um domínio muito mais profundo no momento de discursar. Uma redação é, em linhas gerais, um segmento lógico de ideias, uma estrutura organizada capaz de transmitir uma mensagem que informa, clareia, explica, convença. Esses são aspectos essenciais para uma mensagem bíblica de qualidade. Então, à medida que construímos a redação, ou seja, o segmento lógico que resultará no discurso, na pregação, na aula, já idealizamos como será entregue esse valor. Isso permite vivenciar antecipadamente o momento da fala e fazer os devidos ajustes como: em qual ponto devo gastar mais tempo? Quais ilustrações podem ser úteis para comunicar melhor o conteúdo? O que não pode faltar de modo algum? E como devo finalizar a minha fala? E aí a gente tem o desenho da sequência para a comunicação que utilizamos até aqui. Então, você realiza a imersão no texto bíblico e, tendo produzido todo o conteúdo, você organiza esse conteúdo em uma redação. E depois de você organizar esse conteúdo numa redação, você produz maior domínio no ato da fala. Ou seja, você conquista, você gera
um maior domínio no ato da fala, porque aquilo que você estudou e registrou numa redação agora foi fixado e refixado na sua mente. Ao realizar o passo a passo desse processo, você estará pronto para partilhar uma mensagem coerente, organizada e profunda com qualquer ouvinte. E aí, a gente entra no ponto de fontes do conhecimento, que são saberes disponíveis nas mais diversas áreas da experiência humana, espalhado pelo mundo. Isso aqui vai te ajudar a melhorar ainda mais a sua mensagem, a melhorar ainda mais o seu estudo, ou seja, a enriquecê-lo. Acessá-las depende basicamente da sua curiosidade. Lembra-se da frase de Einstein? Olha só que interessante. Não tenho nenhum talento especial, apenas sou apaixonadamente curioso. Frase de Albert Einstein. É isso. Quanto maior for o seu desejo de saber, mais acesso ao conhecimento você terá. O resultado será um maior aporte para a construção de valor que contribui com a sua imersão bíblica. Na sequência, veja dicas de fontes do conhecimento que me serviram de aporte para a construção de valor em apoio à minha imersão bíblica. Primeiro, ouça o que as pessoas têm a dizer. Nesse caso, meu filho tem me ajudado muito. Há pelo menos 5 anos ele me questiona constantemente com aquele bombardeio de perguntas que as crianças fazem, como: pai, como é Deus? Ou pai, o que é felicidade? E mesmo, pai, por que a chuva cai em gotas e não toda de uma vez? Pai, quando eu tiver um irmão, ele vai ter que me obedecer? Essas indagações libertam o imaginário, permitir que as pessoas te questionem, mesmo que seja com perguntas aparentemente simples, dá a chance de aprimorar a sua capacidade reflexiva e expandir a sua visão de mundo. 2. Assistir séries. Confesso que nunca tinha assistido uma série inteira, até que a minha professora de Sociologia, na pós-graduação, determinou que todos os alunos assistissem a série Black Mirror inteira. Eram 13 episódios na ocasião. E escolhessem um episódio cada um e o analisassem a partir do pensamento de um dos teóricos da Sociologia, que ela havia nos apresentado durante as aulas. Eu escolhi o livro Identidade do sociólogo Zygmunt Bauman e o relacionei ao episódio grão da série. Confesso que foi uma experiência enriquecedora de expansão da capacidade reflexiva. Tenho procurado não deixar de assistir séries que contribuem nesse sentido. Sei que muitas pessoas têm certa reserva a essas coisas por achar que isso compromete a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Mas o fato é que Deus nos criou como seres pensantes. Quando você é colocado diante de alguma coisa que te faz pensar, você tem a chance de expandir a sua capacidade reflexiva. E aí fica por conta de cada um, se realmente quer ser uma pessoa mais profunda no pensamento ou se uma pessoa quer ficar no básico. Então, isso aqui são sugestões que podem auxiliar muito a você que está estudando as escrituras e com certeza vai transmitir o conhecimento a outras pessoas. O terceiro é assistir documentários. Essa categoria te conecta profundamente com a história. Eu penso que o grande diferencial do documentário é que ele permite vivenciar o acontecimento histórico por meio da imagem, da reprodução dos ambientes originais, da narrativa ilustrada, etc. Eu, pelo menos, assisto muito documentário em canais da TV a cabo como o NetGeo, o Animal Planet, o Discovery Channel. Então, são canais que apresentam documentários sobre a natureza, sobre criação, sobre animais e fauna, que enriquece muito a gente. Então,
Eu gosto muito disso, e também tem outros documentários sobre pirâmides do Egito, sobre a Babilônia, sobre o mundo antigo, que são muito interessantes para enriquecer você culturalmente, de modo que você possa expandir a sua capacidade. E aí é uma viagem épica, que em questão de horas enriquece ainda mais seu capital intelectual. Ou seja, através do documentário você, em vez de ler um trecho enorme de livros, uma quantidade grande de livros, você, num documentário de 1, 2 horas, consegue ter muito mais informações, ok? Em quarto lugar, conheça a história de pessoas de valor. Ao longo da história, chegando até os nossos dias, surgiram pessoas de vida e palavras notáveis, de modo que aprendemos muito a olhar para a história deles. Lembra-se do exemplo de Jetro, que com apenas um conselho, lá em Êxodo 18, do 13 ao 27, 13 ao 24, ele aprimorou o modelo de administração do seu genro Moisés. Lembra disso? Pois é, se abrirmos os nossos olhos e ouvidos para prestar atenção em personagens como esse, seremos constantemente enriquecidos, porque Moisés estava todo enrolado, atendendo todo o povo sozinho. O sogro dele foi lá, que nem era do povo de Israel, mas era sacerdote de Deus, de Midian, foi lá e deu um conselho para ele: rapaz, por que você não faz assim, assim e assim? E não é que o conselho deu certo e foi uma bênção? E agora, em quinto, atenção nos especialistas. Uma coisa que te fará crescer muito nessa jornada é manter a atenção nos melhores expoentes das áreas do conhecimento que mais auxiliam em seu preparo para pregar e dar aula. Meu conselho é que você não se limite a autores cristãos. O objetivo é que seu conhecimento seja multifacetado e a sua capacidade reflexiva constantemente provocada. Isso te dará um ganho significativo em capital intelectual. Gente, experimenta isso porque é muito bom. Quando você lê um livro, por exemplo, de um autor da sociologia ou da psicologia, da inteligência, como o Dr. Augusto Cury, por exemplo, que escreveu Análise da Inteligência de Cristo em 5 volumes, Mestre dos Mestres, Mestre do Amor, Mestre da Vida, Mestre da Sensibilidade e Mestre Inesquecível. Você lê aquela coleção, gente, é extraordinário. A visão de um psicanalista, a visão de um psiquiatra, na verdade, um médico psiquiatra, que tem uma análise dos evangelhos que mostra coisas ali que você não vê. Por exemplo, um pastor ensinando a um professor de teologia, mas que enriquece o conhecimento que você já tem. Eu, por exemplo, em sociologia, gosto muito do Zygmunt Bauman. Li alguns livros dele que me enriqueceram bastante. Então, eles acabam te provocando o pensamento com questões que você não vê no nosso ambiente, mas que são importantes e pertinentes, e coloca você também num nível de grande qualidade no momento que você está expondo a mensagem, por exemplo. Então fica aí essa dica também para vocês dentro do aspecto de fontes do conhecimento. É possível encontrar personagens inspiradores em cada uma das áreas da experiência humana, como na música, na arte, na teologia, filosofia, na astronomia, na história, na medicina, na física, na literatura, etc. Explore essas histórias e veja a ampliação que a sua dimensão cultural alcançará. E agora mãos à obra. Tudo o que compartilhei com vocês tem a finalidade de servir como subsídio e aporte ao seu capital intelectual, mas também como encorajamento para que se torne realidade o seu ardente desejo de partilhar com outros a exuberante oferta de vida plena que o Senhor Jesus nos deu. E isso da melhor forma possível. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo 4,15. E assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de, alguma forma, auxiliar você para que você possa se debruçar sobre o texto bíblico e extrair dele o que ele tem de melhor e assim
melhorar a sua capacidade de absorção do conhecimento bíblico e também a sua capacidade de comunicação desse conteúdo. Muito obrigado.